E aí, qual era a história, então, né? Nossa SA1 era pra gente ver o filme, entender, né, aquele personagem principal lá, o Edward, e para que a gente pudesse, então, discutir sobre possíveis tratamentos se a gente pegasse um paciente que apresentasse ali aquele despertar, né? Qual seria a nossa expectativa como fisioterapeuta se a gente pega um paciente com Parkinson ou com Parkinsonismo, tá bom? Bom, pessoal, e aí nós temos aquelas 6 perguntas marotas que a gente vai ter que construir juntos aqui. E aí, gente, vamos começar a nossa SA então? Tá aqui embaixo. Vamos começar a nossa correção, né? Então, primeiro é a questão 1, que ela sempre pergunta pra gente, né? Qual seria o diagnóstico físico-funcional daqueles indivíduos do filme? E aí fica uma coisa ampla, né? Porque aí depende do momento do filme, né? Principalmente. Nós vamos colocar aqueles indivíduos bastante acometidos do início do filme. Como que aqueles indivíduos eles se apresentavam pensando no diagnóstico físico-funcional? Vamos colocar assim, na parte um do filme, né? Que seria o comecinho do filme. Eram pacientes bem acometidos, né, galera? Eles estavam com que diagnóstico? A gente pode colocar como diagnóstico físico-funcional? O que vocês me diriam? Gente, eu não estou ouvindo nada. Eu não estou ouvindo nada mesmo? Ou é porque vocês não estão falando? Do filme eles não corriam sinais visuais, principalmente, né? E eles tinham os movimentos involuntários quando o médico jogava a caneta, mesmo que eles não tinham contato com o médico, rapidamente eles pegavam a caneta quando o médico estava no alto. É. Aí, mas como é que a gente classificaria daqueles tetra, para, M, o que que eles eram? É difícil, né? Porque tinha alguns que não andavam, tinham que andavam. Né? Gamime tem um tetra ali. Então, aqueles bem acometidos, né, que ficavam acamados e só respondiam a estímulos visuais e aí alcançavam alguma coisa, mas que ficavam na maior parte do tempo ali, né, sem nenhuma interação, eles tinham um problema nos 4 membros, né? Então a gente podia considerá-los tetraparéticos, né? Tetraparéticos com rigidez, inclusive, né? Rigidez em tronco e membros também. Eles eram bem tetra, né? Ficavam todos mal posicionados nas cadeiras, né? Com desvios de coluna e com rigidez. Beleza? Que eram os sinais que a gente conseguia visualizar, né? A gente não sabia sensibilidade, reflexo, coordenação, a gente não conseguiu avaliar essas pessoas, né? Aí, depois, né? Vamos botar como uma parte 2 ali do filme, quando eles receberam aquele medicação lá de dopamina.
Como que aqueles indivíduos se apresentaram, galera? Eles levantavam, eles tinham lá os Um movimentos pouquinho no momento deles. da rigidez. E depois teve uma parte que eles ficaram muito agitados, né? Isso. Então, aí eles ficaram, né? É porque assim, tem muito também de filme, né, gente? É uma reprodução da vida real. Acho bastante improvável que uma pessoa que tenha ficado 5 anos, 10 anos acamada, que na hora que ela consiga fazer movimento, que ela levante e saia andando, igual o protagonista saiu, foi ver a cidade, entrou no lago lá, lembra? A pessoa não sairia tão bem, né? Ela teria dores articulares, teria alguns encurtamentos, muito provavelmente. Ela até conseguiria mexer os 4 membros, mas ela teria muita dificuldade, né, galera? Não sairia andando igual o filme mostrou, não. Mas sairia igual os outros, né? Seria aquele andar mais devagarzinho, sem muito controle postural, mas conseguiriam desenvolver uma marcha, conseguiriam levantar da cama, conseguiriam fazer suas atividades do dia a dia, comeriam com uma dificuldade, mas conseguiriam se alimentar, se vestir, né? Então eles ainda apresentariam, né, sintomas, né, do parkinsonismo, mas todos os sintomas ali recuperados razoavelmente pela ação do medicamento. Então, se a gente parar para pensar de vida real, né, eles continuariam tetraparéticos, né, mas aí não apresentariam tanto aquela rigidez de tronco e membros, e aí, baseado na CIF, né, o que um parkinsoniano vai ter de alteração de estruturas e funções do corpo? Essa é uma aula que a Vale deu para vocês, galera. Quais são os 4 sinais clássicos de Parkinson, pessoal? Opa. Rigidez, Repouso, rigidez, bradicinesia e instabilidade postural. instabilidade postural. Boa. Isso aí, obrigado, gente. Então, esses 4 são clássicos, né? Em algum momento, aqueles indivíduos vão apresentar rigidez, tremor de repouso, movimentos lentos, né, em de pequenas amplitudes, que são as bradicinesias, e instabilidade postural. Esses 4 são sinais clássicos, tá, que vão apresentar no corpo da pessoa. Além disso, né, outros sinais a gente chama de amimia, que é aquela face, né, que não tem expressões. A gente chama esses pacientes então de amímicos ou poker face, né? A Lady Gaga que gosta aí do poker face, que é a face do poker, no jogador de poker ele não pode expressar nenhum sentimento. A marcha é a marcha chamada festinada ou festinante, que é uma marcha onde você dá pequenos passinhos e quase praticamente não sai do lugar. Então você até consegue dar muitos passinhos, uma cadência até aumentada, né, um número de passos aumentado, mas os passinhos são muito pequenininhos e curtos, né? E a pessoa não anda grandes percursos. Marcha festinada. Além disso, nossos pacientes com Parkinson têm micrografia, eles escrevem pequeno, tem hipofonia, eles falam baixinho, como se estivesse soprando para falar. Eles perdem um pouquinho a fonação da voz. Mas o que, gente? Ele tem muita saliva, professor? Isso, né? Eles vão ter uma salivação aumentada, né? Eles vão ter também. Como é que é o nome, gente?
Quando a pessoa tem caspa e aumentada, Seborreia, não, filho? seborreia. Muito obrigado, querido Tadeu. Isso. Eles vão ter seborreia. Exatamente. É comum acontecer, tá, gente? Com parkinsoniano por alteração cutânea. Seborreia e a salivação é cialorreia, né? Por isso que eu lembrei da seborreia. Constipação também está super presente, tá? Em indivíduos com Parkinson. Enfim, são sinais, né, que não são os clássicos, mas que podem aparecer nesses indivíduos. É bem comum acontecer. Tem um sinal importante aqui também, constipação. Professor, Tem o... a pessoa, Oi. a pessoa também tem a questão da audição, Não entendi. afeta a audição. Não necessariamente, Regina, mas o que a gente sabe é que pela idade, né, é normal o idoso apresentar um déficit auditivo importante, tá? Que a gente E a chama minha de tia, presbiacusia. ela É fala que comum da idade, talvez não tenha. o ouvido entupido. Então talvez não tenha a ver com o parkinsonismo, não, tá? Pode ser só da idade. A pessoa com idade aumentada tem a tendência a fazer presbiacusia, que é se sentir mal em ambiente com sons altos e ouvir mais baixinho as conversas e tal. Tá como se tivesse, né, um zumbido ou nariz entupido. Nariz, ouvido entupido. O filme também parecia que eles ficavam tipo um fantasma, assim, do nada, ficavam longe. A minha tia tá assim. Então, é esse último sinal que está aqui, ó. É o sinal chamado congelamento ou freezing. É bem comum esses indivíduos terem esse congelamento. Vocês daqui a pouquinho vão estar no estágio, o estágio vai ser normal, se Deus quiser, né? Vai acabar essa pandemia. Mas a ideia, quando vocês enxergarem um paciente com Parkinson, é vocês estarem com uma pessoa que tá tomando um remédio, está ali ativa, fazendo as coisas com você, de repente ela vê um obstáculo, igual aquela senhora lá na hora de ir para a janela, lá do filme. Quando a pessoa com Parkinson percebe um obstáculo e ele não, né, tem a via direta ali que faz ele fazer alguma coisa rapidamente, faz ele tomar uma atitude, Quando ela ele fica chega numa. para Hã? passar de uma porta para outra, ela trava. É isso. Quando ela vê um obstáculo, o cérebro dela não sabe como ela sai daquela enrascada, que a via motora dela lá não está produzindo um movimento adequado, e aí esses pacientes travam, e aí eles congelam, é super natural. E é um dos sinais clássicos do parkinsonismo e do Parkinson, então, o congelamento. Pum, a pessoa não sabe como sair dali, ela não sabe iniciar, ela não sabe frear, ela não sabe o que ela faz. Aí ela trava, fica parada, e aí ou alguém dá a mão, ou alguém ensina ela a fazer aquele obstáculo acontecer, ou ela vai ficar parada ali até alguém tirar ela dali. Beleza? É bem comum acontecer. Ela trava. Ela do nada, eu tinha, tentando, eu fui ver ela. Fiquei tentando, ela parou, travou na passar de uma porta para outra, da sala para o quarto. É isso, Regina. Hoje, na correção das condutas, eu vou falar uma conduta que você pode usar com a sua tia, que é super fácil e que vai resolver o problema dela muito provavelmente, tá? Porque Parkinson se trata de uma forma muito bacana, assim, que é fazendo, né, tarefas que estimulem a parte visual ou auditiva também, né? Então, bastaria, experimenta, Regina, você colocar um adesivo no chão ou, enfim, né, uma sinalização após a porta que ela tem que entrar e sair, dizendo que ela pode entrar e sair, colocar uma setinha, colocar uma pegada, colocar uma bolota colada no chão e falar assim, ó, toda vez que você chegar na porta, agora, se ela vê a bolota, ela pisa naquela bolota. E aí ela vai chegar, ela não vai saber o que fazer, ela vai congelar, mas ela vai ver a bolota, ela vai lembrar que ela tem que pisar na bolota, e ela vai andar. Eles precisam dessa pista, sempre dessa pista visual.
E acontece muito com eles na hora que eles vão atravessar a rua na faixa de pedestres. Eles usam a faixa, né, como uma orientação. E rua que não tem faixa de pedestre, o parkinsoniano às vezes não consegue atravessar, porque ele não consegue descer o degrau, né, do paralelepípedo ali. Ele não consegue descer, ou ele consegue descer, tá andando, chega a hora do outro paralelepípedo que ele tem que subir, ele não consegue, ele trava, ele congela e às vezes é até atropelado. E aí descobre, né, depois que tem Parkinson, que tá congelando. E é uma coisa que acontece pra caramba. Tem uma pistazinha visual, tá, gente? Bom, então essas são as alterações aí de estruturas e funções do corpo, pensando aqui no congelamento até mais como atividade, né? Que ele vai fazer uma coisa, ele para, ele trava, no problema da atividade do Parkinson, né? Não só de estrutura e função. Beleza, gente. Vamos para a questão 2. Qual é o diagnóstico sindrômico e qual é o diagnóstico Você pode voltar lá topográfico? na 1 só para me copiar aqui que eu perdi, por favor. Eu não estou ouvindo. Voltar aqui Volta aqui. não? Voltei. Obrigada. Depois eu vou botar isso lá no grupo, tá, Regina? Se você quiser. Obrigada. É seborréia, acho que Seborréia é caspinha. Idoso faz muito, né? Para alteração cutânea, eles fazem muita alteração seborreica. esse friezinho é o que, professor? Freeze é o congelamento, ó. Eu botei o tracinho, que é a mesma coisa. Entendi. Obrigada. Nada. Freezing é a pessoa congelar, tá, galera? Ele tá fazendo. É o que você falou da tua tia. Ela vai num lugar, vê um obstáculo, ela não sabe o que fazer, ela trava, ela congela na hora do obstáculo. É, eu percebi Então, essa vamos lá. questão de passar de uma porta para outra. É bem comum. Isso vai acontecer em outros locais, tá, Regina? Tem que estar sempre dando pista visual. Você, depois de hoje, Regina, essa tua tia vai mudar de água pro vinho, vai ver só. Vamos lá, gente. Qual é a síndrome que esse indivíduo tem? Continua no segundo? Saímos do ciclo 2. Ah, então Não agora é o é mais terceiro, síndrome. é o terceiro neurônio. Não é terceiro. Não existe síndrome de terceiro neurônio, não. É uma síndrome parkinsoniana. As síndromes, galera, desse ciclo 3, a maioria delas vai ser síndrome do lugar que acontece, tá? Então, do lugar que acontece, não sei se é o nome, mas síndrome associada à doença, né? Então, as doenças do cerebelo, a gente vai chamar de síndromes cerebelares. As doenças, como doenças de Parkinson e tal, são síndromes parkinsonianas. As doenças que acontecem nos núcleos da base que não são Parkinson, são as síndromes extrapiramidais. As doenças que acontecem no cérebro como um todo, que são as demências, né? A gente chama de síndromes demenciais, tá? Que não vai focar só no primeiro neurônio, nem só no segundo neurônio, tá? É uma lesão mais global. E aí, síndrome parkinsoniana. E qual é a topografia, galera? Onde acontece a lesão que vai gerar uma síndrome parkinsoniana? Aonde? Ih, professor, não sei. A Mari deve ter comentado com vocês semana passada. Essas lesões acontecem lá nos núcleos da base, Hum, né? Que são aquelas regiões lá da substância negra, entendi. Não falou mesmo. beleza? Quero rever. Então, os neurônios dopaminérgicos da substância negra, né? Eles passam a não produzir mais dopamina
E aí ficam com defeito, né? Param de produzir a dopamina, o neurotransmissor. Não tendo dopamina, todo aquele circuito de movimento voluntário, né, não vai acontecer adequadamente. O córtex motor não vai ser ativado lá pelo tálamo, então vai inibir os movimentos, causando então rigidez, bradicinesia, né, congelamento, que é o sinal clássico de Parkinson. Hein? Vocês conseguem entender a fisiopatologia? Parkinson é uma coisa muito de fisiopatologia, né? Então, pô, se a via motora, aquela via direta, não acontece, balbal, né, gente? Porque aí ela não vai acontecer. A pessoa que está com a via motora ruim, ela não consegue iniciar o movimento, ela não consegue frear o movimento, ela não consegue, né? Ela começa a ficar mais parada, rígida, né? Com movimentos pequenos e de pequena amplitude, né? Lentos, com pequenas amplitudes, ela não consegue fazer movimentos amplos, né? Porque o cérebro dela não manda mais aquela informação grandona. Professor, Fala, Tadeu. é genético ou é a partir da idade que a pessoa vai desenvolvendo? É, boa pergunta, Tadeu. Na verdade, o que se fala hoje em dia em relação a Parkinson é que tem uma causa idiopática, né? É aquela história de você não ter uma causa direta. A tendência é você desenvolver uma alteração dos seus neurônios da dopamina lá, da substância negra, depois dos seus 55, 60 anos de idade, mas isso acontece numa larga escala, né? Muitos neurônios ali, né, morrem, deixam de fazer sua ação principal em produzir a dopamina, em pacientes que vão ter doença de Parkinson. E aí existe um caráter genético, né, que se fala muito. Então, se seu avô, né, seu bisavô teve Parkinson, você tem algum gene aí na sua vida, no seu DNA, que pode, né, colaborar para que na sua fase aí de envelhecimento que você desenvolva também a destruição desses neurônios e desenvolva Parkinson. Mas não tem nada comprovado. Tipo, ah, teu pai teve Parkinson, você vai ter Parkinson. Seu avô teve Parkinson, vai ter. Não existe isso. Existe uma tendência, tá, genética, mas não tem nada comprovado ainda. É idiopático, só pode simplesmente desenvolver do nada, tá bom? E é isso. Vamos para a terceira, Professor, né? o braço ele afeta a questão da depressão junto com a depressão, professor? Depressão, Regina? Ou não? Depressão que você falou? É. Ah, sim. É. Então, infelizmente, gente, o que acontece, né? Quando a pessoa se vê com uma doença que deixa ela paralisada, sem expressão facial, sem conseguir desenvolver as atividades motoras que ela desenvolvia naturalmente. Os sinais são muito finos, né? Não tem nenhum exame que você possa fazer para diagnosticar Parkinson, tá? Isso é uma coisa importante ser dita também. Então, a pessoa vai ser diagnosticada praticamente pelos sinais, tá? É o exame físico que diagnostica. O cérebro da pessoa, se você faz uma ressonância, faz uma, né, todas as imagens, vai aparecer talvez uma areazinha pequena de núcleo de base ali que vai te tendenciar a pensar, mas você não tem como saber, né, o que você descobre mesmo, né? Então, dizer, ah, a pessoa morreu disso. É só depois que faz a necrópsia, né, que você consegue pegar lá um pedaço do cérebro da pessoa, faz uma análise e descobre que tinha pouca substância negra ali na parte do núcleo da base. Então se faz muito hoje em dia nessa questão de exame físico e ver aqueles quatro sinais clássicos, né? Ou tremor, ou rigidez, ou bradicinesia, ou instabilidade postural. Quando tem mais de um desses sinais, dois, três sinais, já se direciona para pensar que a pessoa está com doença de Parkinson. É bom fazer uma imagem para ver se não é um tumor, para ver se não foi um AVC, mas para descartar outras coisas, que o Parkinson, né? Ele não tem causa, é simplesmente um acontecimento motor do corpo da pessoa,
por causa disso, mas que não tem um AVC ali empurrando o cérebro, não aconteceu nada no cérebro da pessoa. Faz a imagem, o cérebro está praticamente normal. Beleza, gente? Então quando você tem o Parkinson, a síndrome parkinsoniana, e você vê com esses 4 sinais aí clássicos, né? Você acaba desenvolvendo aí uma tendência a ficar mais parado, né? Por causa da doença. E esse ficar parado muitas vezes é interpretado pela família, pelo chefe, né? Eu atendi um parkinsoniano antes de sair da clínica escola que eu trabalhava, e ele era ativo. Ele dirigia, trabalhava, ia para era uma empresa assim, dessas de construção. Ele ia, trabalhava, voltava e tal, e ele começou a perceber que ele estava com muita dificuldade para dirigir, estava com muita dificuldade para fazer as coisas do trabalho. E aí foi ao neurologista um dia, que estava com dor de cabeça e tal. E aí o neurologista indicou, o clínico, né, indicou o neurologista viu que ela tinha os sinais de Parkinson, e ele estava iniciando um quadro de Parkinson, e o cara super ativo, né, que trabalhava e tal. E aí vamos lá, né? Vamos contextualizar, vamos pensar, pode ser o nosso parente, não, um tio nosso e tal, que sai de carro todo dia, passa pela linha amarela, trabalha, volta e tal. Esse cara começou a ter sinais motores, né? Começou a ter congelamento, começou a ter tremor na mão, começou a ter instabilidade postural, ele andava, de repente ele caía, ficava mais tonto, segurava em alguém, né? Tava com dificuldade para fazer algumas coisas, uns sinais bem clássicos, assim. Esse indivíduo, ele foi orientado, então, a se afastar do trabalho, né? A não dirigir, que vai que ele está dirigindo e acontece o congelamento, ele não freia na hora, né? Ele pode bater com o carro. E aí ele foi orientado a, se for trabalhar, para ir sempre de carona, para mudar hábitos, né? Mesmo que ele não queira parar de trabalhar, foi medicado com a dopamina e ele tem que, né, ter a vida normal. Mas esse indivíduo ia ter muita dificuldade, né, galera? E aí é o que a Regina estava perguntando, né? Esse cara que tem muita dificuldade, começa a apresentar muita dificuldade, apesar de ser super ativo, ele começa a ter os sinais clássicos, esse cara começa a ter dificuldade no trabalho, começa a ter dificuldade em casa. Os filhos já não deixam ele trabalhar de carro, e aí os filhos têm que levar, e ele não gosta que o filho leve. Ou a mulher tem que levar ele para o trabalho, e aí tem que ir de táxi, e ele não quer gastar dinheiro com táxi. Enfim, né? E aí começa a pensar que o indivíduo, né? Ele é uma pessoa complexa, pessoas de complexidade, galera. E aí é muito comum, tá, gente? É muito comum, em paralelo ali ao quadro de Parkinson, a gente ter quadros de demência e ou depressão associados, tá? É muito comum, gente, porque a pessoa ela começa a ver que ela está com dificuldade para fazer as coisas. É perceptível, né? Ela começa a ter medo de querer fazer, ela começa a querer não chatear os parentes, familiares, amigos. Se a pessoa trabalhar, ela começa a não querer errar nada no trabalho por causa do chefe, mas aí começa a errar algumas coisas, porque é da doença, né? Começa a ter algumas limitações. E aí essa pessoa começa a entrar num processo de depressão. Então é bem comum, tá, Regina? Bem comum mesmo. E a dela tá muito forte. Muito forte, porque ela sempre foi de tudo. Aí, de repente, ela se vê nessa situação e ela não aceita. Ela tem que fazer acompanhamento psicológico, hein, Regina? Ela tem que fazer psicologia junto, cara, para conseguir passar melhor por essa. É uma doença que não tem cura, tá? Até completando aí o que o Taldeu perguntou, é uma doença que não tem cura, né? Ela é idiopática, ela é degenerativa e progressiva. Então a pessoa ela só vai piorando, né? Só vai tendo gastos e perdas com os anos passando. O tratamento, né, não é um tratamento curativo, né? É um tratamento para se manter estável, manter os quadros positivos para que ela não perca mais nada.
Ah, mas a minha tia está acamada, eu consigo tirar ela da cama? Aí sim, né? Pessoas que ainda têm, né, uma possibilidade motora razoável, que não estão tão avançados assim, e que só por uma questão, às vezes, psicológica, né, estão mais acamadas, estão mais, né, sem sair do leito, são pessoas que a gente vai lá, a gente consegue fazer trabalho psicológico, faz fisioterapeuta, sai da cama, volta a ficar mais ativo, né, para a doença evoluir menos rápido. Se não fizer isso, a tendência é a doença evoluir mais rápido, né? Quanto mais a pessoa continuar na cama, mais os músculos vão enfraquecer, mais as articulações vão enfraquecer, mais os ossos vão desmineralizar, e aí tem toda aquela questão metabólica mesmo, né? De você ficar mais parado, tá? Então tem que estimular para que essa pessoa evolua lentamente. Obrigada, professor. Bom, terceira questão, falar para a gente sobre os objetivos. Galera, quais são os objetivos funcionais que nós temos com pacientes com Parkinson, com parkinsonismo, galera? O que a gente pode pensar aí? Melhorar a marcha, professor. Com certeza. Estabilidade postural. Aham. Mas o quê? Professor, questão da Fala. braquicardia, a gente pode fazer pra você? Tem como? Gabi tá muito baixo o seu. Essa questão da braquinesia, tem como fazer algo para melhorar, pelo menos diminuir? Então, bradicinesia, tremor no repouso, né? Rigidez, que é o tônus, são sinais que a gente consegue adaptar, né? A gente vai tentar, a gente não consegue falar assim, ou circuito de dopamina, para de travar, para de congelar, para de dar rigidez, né? É uma questão de controle neuronal daqueles neurônios que não fazem mais. Então a gente não vai ter muito como adaptar isso. Mas a gente tem condutas para fazer, para melhorar cada uma dessas coisas. Mas aí as condutas, né? Qual é o objetivo dessas condutas? Melhorar as AVDs, que a gente chama, né? Que são as atividades de vida diária. Todas elas, que você imaginar. Comer, se vestir, andar, ir ao banheiro, né? Urinar, fezes. Você ajuda a melhorar todas essas atividades da pessoa, tratando aí a bradicinesia, a instabilidade postural, a rigidez, demanda de repouso e tal. Beleza? Então, nossos objetivos com os pacientes com Parkinson, é óbvio, vai depender muito da avaliação, né? Então, se você observar que são aquelas pessoas da parte um do filme, né? Todas rígidas, mal posicionadas, na cadeira de rodas, com pouca interação e tal. Quais são os nossos objetivos ali? A pessoa vai se medicar, vai tomar a dopamina, e ela vai ficar mais ativa naquelas primeiras horas do remédio, né? Depois que o remédio começa a metabolizar. E aí a pessoa fica super acordada. A gente chama isso de fenômeno on, né? Que o Parkinson tem fenômeno on e fenômeno off, né? On-off, liga e desliga. E aí quando a pessoa estiver no momento on dela, no momento ligada, é o momento que a gente vai ter que fazer diversas intervenções, fazer alongamento, recuperar arco de movimento, grandes amplitudes, trabalhar com ritmo, com velocidade, jogar a bola, sentar e levantar, virar na cama, fazer tudo. Que ela vai estar no on. Isso tudo para o corpo dela ficar bem condicionado, bem tranquilo, bem bom, para que na hora que o remédio começar a parar de fazer efeito, que ela vai começando a entrar no off, que ela vai ficando mais bradicinética, mais rígida de novo, até o próximo horário do próximo medicamento. Quando chega pertinho do horário, a pessoa já está mais paradinha de novo.
para que nesses momentos off ela consiga ainda se virar, porque ela aprendeu a fazer os movimentos com você na parte on, beleza? Mas em geral a gente vai fazer com que a gente melhore as atividades de vida diária desse indivíduo, tá? Associado então a ter marcha, independência no leito, né? Ganhar independência na cama, ganhar independência, ganhar estabilidade sentada, né? Fala, Tadeu. Serve também trabalhos manuais? Isso, a gente vai falar de. Guarda para o próximo slide, entendeu? Que é conduta. Mas é exatamente Exercício isso. combinados, essas coisas. É isso, com exercício de tarefa dupla, exercício de tarefa manual, exercício de grandes amplitudes, grandes alongamentos, grandes fortalecimentos, jogar bola na cesta, né? Fazer uma coisa dinâmica, quicar a bola, Professor, né? a minha tia tá assim, à noite, quando ela dorme, ela levanta, normal, parece que nem tem a doença. A Deve ser efeito do minha remédio, amiga Regina. fica curiosa com isso. Qual hora que ela toma o remédio, Regina? O médico está tentando ajustar a dose, então está dando de 3 em 3 horas. Então, é o que eu estou te Pequena falando. dose. Muito provavelmente o corpo dela, né, o metabolismo dela, tá aproveitando melhor esse remédio dela mais na parte da noite. Que aí ela fica no momento que a gente chama de on. O remédio faz efeito, ela acorda super empolgada e faz as coisas. Mas o on dela tá num horário ruim para a família, né? Porque é de noite, não é para Pois ficar é. bem de noite e ruim de dia. Tem que inverter. Ela Tem que falou que ver, é à uma questão noite de. Hum, ela senta, ela levanta, ela vai ao banheiro normal. Aí quando é o dia, fica é, tudo pior. tem que dar uma invertida em alguma coisa aí da medicação dela. Algum horário não tá legal para ela aí. Ou então, de manhã ela fica mais inibida. Mas o normal é acontecer exatamente isso. Algum horário do dia ela metabolizar o remédio de forma mais adequada. E aí a pessoa fica, que a gente chama de momento on dela, né? Que ela fica super ligada, faz tudo. Parece até que não tem a doença. Parkinson é engraçado nesse nível, gente. Que aí o paciente levanta, faz, sobe escada, chega na tua clínica, aquele paciente, aquele vovozinho assim, andando todo tremendinho, assim, não sei o quê. Aí você começa a fazer as coisas na clínica e você fala, ué, mas essa pessoa não chegou toda mondronga ali? Mas aí ela tá super Pois no é. momento on. Aí ela faz as coisas ativas, ela lembra, ela faz circuito com você, faz tudo. Só que esse momento ele não dura as 24 horas do dia, né? Geralmente está associado a. O que os médicos costumam fazer é associar para que esse on aconteça no momento que ela precisa acontecer, que é durante o dia, durante o almoço, né? No momento que a pessoa vai para a clínica de fisioterapia, para nesse momento on ela ser aproveitada ao máximo, entendeu? Ah, E aí o off, realmente no off a pessoa não consegue fazer muita coisa, ela fica parada, olhando para o nada, né? Parece que está desconectada, assim. Condutas, galera, vamos lá, vamos começar a meter bronca? Coisas importantes que eu tenho que dizer para vocês, que eu sei que Mário não deve ter comentado tanto de conduta, galera. Nossos pacientes com Parkinson apresentam 4 sinais clássicos. Vamos tratar cada um deles, né? Então vamos lá. Bradicinesia. Vamos falar como trata. Rigidez. Vamos falar como tratam. Instabilidade postural. E o tremor de repouso. Esses 4 clássicos, né? Depois a gente vai falando mais de condutinhas ali embaixo bacanas. Bradicinesia, galera. Como que a gente trata a bradicinesia? O que que vocês me diriam aí? Como que a gente trata a bradicinesia, gente? Acho que não tem Alguém?
consulta que explica isso. Então, para melhorar um pouco. Rapaz, Gabi, tá muito baixinho seu microfone. O senhor, se eu não me engano, diz conduta precisar não uma coisa específica para a brasileira. Gabi, não ouviu nada. Escreve aí no chat. Ó, bradicinesia, gente, são movimentos lentos e juntos, né, com hipocinesias, assim, né, ou acinesia. Acinesia é paradão, né, pessoa igual tava no filme lá, parada, acinética. Bradicinética são movimentos pequenos, curtos, de pequenas amplitudes e tal, pequenininhos, né? Como é que a gente trabalha bradicinesia, gente? Ó. Fazendo o Com quê? atividade física, professor. Bem colocado, Ramirão, mas qual tipo de atividade que melhora a pessoa que está toda paradinha, encurtadinha, sem mexer? A gente tem que fazer Alongamento. Boa, rapaz, isso aí. Então a gente precisa fazer alongamentos nos nossos pacientes com Parkinson. Só tem um porém. Gravem isso no coração, hein? Parkinsoniano precisa ativar vias dinâmicas das nossas fibras musculares e nossos neurônios motores. Essa rigidez, essa bradicinesia do Parkinson acontece por falta de controle lá dos núcleos da base, né? A gente comentou lá daquela via direta. Então, esses indivíduos não são favorecidos quando fazem alongamentos estáticos. O que é um alongamento estático, meninos? Por favor. Aquele mais paradinho, tá? Ele precisa fazer no caso, então é um dinâmico. Isso, então, alongamento estático é o que a gente fala quase toda semana aqui, né? É você pegar lá e ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fazer o que a gente chama de estiramento mantido, né? Que vocês aprendem lá em Traumato. Esse alongamento, segurar, contar até 20 segundos estirando a fibra. O parkinsoniano, ele já é uma pessoa que vai ter uma tendência a ficar parada, né? Por mais que você faça um movimento contrário, alongando um braço que está paradinho dobrado, você vai alongar esse braço parado, você vai favorecer aquelas fibras mais estáticas, né? Fibras que nós chamamos de fibras que não são fásicas nem dinâmicas, né? São estáticas. Então, o alongamento com os indivíduos com qualquer tipo de alteração de núcleo de base, como Parkinson, né? Que ficam paradões, né? Estáticos, rígidos, são alongamentos dinâmicos. Alongamentos ativos, ou seja, a própria pessoa, o próprio paciente tem que fazer, e dinâmico. O que significa dinâmico? 1 e volta, 2 e volta, 3 e volta, 4 e volta, 5 e volta, 6 e volta, 7, tá? Dinâmico, galera, é você usar um cabo de vassoura, um bastão, uma bola, e você fazer todos os alongamentos que você quiser. Cadeia flexora, cadeia extensora, tríceps, se você quiser, né? Mas nunca ficar parado. 1, 2, não é assim. Volta. 1, volta. 2. Você pode fazer repetição, você pode fazer 10 alongamentos, mas todos de forma dinâmica, nunca mantendo o paciente com Parkinson parado, segurando, contando até 15, contando até 20. Beleza, gente? Fisiologicamente, o alongamento ativo e dinâmico vai favorecer esse paciente a sair da bradicinesia. A tendência pela bradicinesia é fazer movimentos de pequenas amplitudes. Então, faça os movimentos de grandes amplitudes, só que nunca fique parado lá. 1, 2, 3, 4, 5. Não. É 1, voltou. 2, voltou. 3, voltou. 4, voltou.
5 e vai fazendo, tá? A gente geralmente com grupo de Parkinson usa bastão, bambolê, né? Que aí ajuda também na cor, e aí é um instrumento para pegar e dar um estímulo melhor. E aí esses indivíduos vão fazendo os movimentos com bastão, com bambolê, tá? E aí alonga a flexão, alonga a extensão, alonga tudo. Formativa e dinâmica. Tudo bem? Deu para entender, gente? Deu. Beleza. Inclusive, eu vou fazer isso com ela. Só que a parte superior, até que ela tá bem, mas a parte inferior que ela não responde. É a mesma coisa, tá, Regina? Nunca bota ela para pegar o pé lá. Pega o seu pé para alongar a cadeia. Não. É você vai botar ela em pé, ó. Pega o pé, 1. Pega o pé, 2. Pega o pé, 3. Abre as duas perninhas, inclina para a direita, volta. Inclina para a esquerda, volta. Tá? São movimentos de grandes amplitudes e sempre dinâmicos. Vai, volta, vai, volta, vai, volta. Alonga o que você quer alongar, mas dentro de um movimento ativo. Beleza? Coloca o pé numa bola, com a pernoca alongada e volta. Coloca o pé na bola e volta. Coloca o pé na bola e volta, para alongar a cadeia posterior. Que aí, nesse caso, isso aí, Gabi, nesse caso, a gente vai usar as fibras que a gente chama de fásicas e dinâmicas, e não as estáticas, tá? Que as estáticas já estão todos os neurônios motores estáticos estão hiperativos no Parkinson, né? Os que não estão ativos são os dinâmicos. E a gente tem que reativar essas fibras dinâmicas dos nossos neurônios, tá? Então façam sempre. E isso é um erro bobo que muito fisioterapeuta acaba cometendo, né? Que não é muito da neuro, ou que, sei lá, esqueceu da matéria da faculdade, e aí cai na mão de um paciente com Parkinson, aí fica lá. Vamos lá, dona Mamazinha, alonga comigo. 1, 2, 3, 4. Tá errado. Dona Vovozinha quer alongar com você? É 1, volta. 2, e volta. 3, e volta. Sempre dinâmico, nunca parado, nunca estático, tá, gente? Beleza. Rigidez, gente. Rigidez a gente chama também, né, de hipertonia. E aí lembrem que o Parkinson tem uma hipertonia do tipo plástica. Rapidinho, Gabi. Porque aí vocês lembram do ciclo 1, a gente viu AVE, TCE, lesão medular, esclerose múltipla, né? Todas aquelas doenças do primeiro neurônio, neurônios motores do cérebro, são lesões que causam hipertonia espástica, que a gente chama de espasticidade. E aí a pessoa fica com o bracinho duro, né? E aí na hora você abre igual um canivete. Os parkinsonianos têm hipertonia, mas não é espasticidade. É um outro tipo. É a hipertonia do tipo plástica, onde a pessoa vai ter uma rigidez toda paradinha na hora que você abre, você sente como se tivesse uma catraca, né? Trec, 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 trec. É o sinal da roda denteada. O braço fica preso, mas é completamente diferente da espasticidade. Só acontece no Parkinson, então fiquem tranquilos, tá? Essa rigidez, como é que a gente consegue melhorar a rigidez, gente? Como é que a pessoa sai da rigidez? O que a Lucy fazia quando o óculos dela caía? Ela ficava rígida ou ela era ativada? Lá no filme. Quem lembra? Ela não fazia nada, professor. Tanto que ele botava no chão para ver se ela pegava. Exatamente. O óculos ela não deixou cair no chão, lembra? Eles precisam, para sair da rigidez, eles precisam ser estimulados, eles precisam de estímulos. E geralmente estímulos visuais, galera.
ou táteis, né? Ou tato, tá? Eles precisam de estímulo, galera. Então, para a gente sair da rigidez, aí o Eric mandou uma liberação miofascial. Então, Eric, no parkinsoniano não vai adiantar nada, a não ser que esse paciente tenha ali alguma contratura importante, tá? Mas se for simplesmente pelo Parkinson, eles não fazem contratura muscular. Eles estão ali rígidos porque eles não estão sendo estimulados. Então, é usar objetos, né, coloridos, alcançar, ó. Tá vendo essa bola amarela no seu canto direito? Coloque a sua mão esquerda na bola amarela. Aí ele vai lá e pega a bola amarela. Coloque sua mão direita agora na bola verde. Ele vai lá e pega a bola verde. E aí ele sai do padrão rígido e ele começa a ter os movimentos de novo. Assim que eles começarem a ter estímulos visuais, táteis, auditivos e movimentos rítmicos, galera. Trabalhar com ritmo, que é fazer mais ou menos isso aqui, ó. Dona Lucy, lá do filme. Eu vou jogar a bola para você, você pega a bola. Pum. Ela sai da rigidez e pega a bola, mas ela tá na rigidez dela com a bola. Agora, vira o seu tronco e joga para tua amiga que tá do lado de lá. E ela vai e joga. Então, ela tem que ser estimulada e ela tem que entender qual é o movimento que ela tem que fazer. E aí depois vira uma coisa automática, ó. Pega, joga, pega, joga, pega, joga. E ela sai da rigidez. Quando você adquire, né, acrescenta ritmo, pista visual, pista auditiva, esse indivíduo sai daquela rigidezinha, daquela travada dele, e ele começa a fazer os movimentos normalmente, naturalmente. Teve uma cena que foi que o médico visualizava os pacientes sentados na mesa para jogar carta, só que eles não começavam. Aí a enfermeira falava, tem que iniciar que eles continuam. Aí ela jogou na mesa, eles desesperados jogando várias cartas, muito engraçado. Eles precisam de estímulo, é isso aí. Depois que você dá o primeiro passo, geralmente liga o circuito deles e eles começam a fazer os movimentos todos, tá? Instabilidade postural, como que a gente trata, galera? Exercício de reversão. Escreve, Gabi. Pô, Gabi, eu não consigo ouvir. Estímulos visuais sonoros. A Gabi perguntou se para lesão periférica pode pensar assim. E aí não podemos, tá, Gabi? Lesão periférica é outra história completamente diferente. Na lesão periférica, o nervo, os músculos precisam de estiramento mantido, é manter lá a conta até 20. Aí você favorece, tá? Parkinsoniano não se favorece com um alongamento mantido. Estabilidade postural, gente, aquele indivíduo ele está sempre, né, com o tronco anteriorizado, né, dando aqueles passinhos pequenos. Então a gente vai ter que trabalhar postura e aí sair da postura flexora. Então a gente vai ter que ganhar, né, postura extensora, movimentos, exercícios que você favoreça a extensão. E aí, classicamente, com Parkinson, a gente faz aquele de pegar uma bola, entrega para a pessoa que está atrás, volta. Entrega do outro lado, pega. Vai para o outro lado, volta. Para trabalhar os rotadores e extensores do tronco. Entrega em cima, pega embaixo da perna. Entrega em cima, pega embaixo da perna, né? Para esse indivíduo trabalhar o fortalecimento dos extensores e ficar com uma postura melhor na marcha. Então, todos os exercícios que favoreçam a postura extensora, associados ao trabalho de passo e passada, que é o quê? Passo, galera, é um pé, o outro pé, né? Passada é o pé, o outro pé e volta o mesmo pé, né? Contato inicial do mesmo pé. Esses indivíduos com Parkinson, eles têm passos muito pequenininhos, né? Eles fazem a marcha que festina. E isso auxilia eles a ter uma instabilidade maior postural. Eles caem também por causa desse passo pequenininho. Então, uma das coisas que se orienta hoje é você ensinar o paciente, por exemplo, numa casa que tem piso, ou na sua clínica, a eles passar, né,
de piso a piso, ele sempre pisar na linha do piso. Pisa nessa linha, agora pisa na próxima. Pisa na próxima, pisa na próxima. E o paciente vai se orientando a sempre dar um passo mais largo. E esse passo mais largo vai fazer com que ele não tenha aquele passinho curtinho e ele caia. Geralmente o parkinsoniano cai muito para frente, né? Ele perde o equilíbrio e cai para frente. Então, se você der um passo maior, ele ganha um equilíbrio maior, tá? Então, trabalhos de passo e passada aumentados, comprimento de passo e passada aumentados, são importantes, tá? E o tremor de repouso, gente? Como é que a gente trata um indivíduo que está com tremor de repouso? Que faz para isso? Hein? Faz nada. Reversão de estabilização. O que vocês acham que a gente pode fazer para tremor? Tem jeito? Órtese? Então, Gabi, para parkinsoniano, nada parado funciona. Órtese, para deixar a mão parada ali, bota ou joga fora, dá um bico. Nada parado com estiramento mantido é bom para parto, tá, gente? Já tem a rigidez, né? Isso, que ele já tem a tendência a ficar parado, os rígidos, bradicinéticos. Se você botar uma órtese, ele vai ficar parado para sempre. O tremor, gente, do parkinsoniano é um tremor assim, ó. Parece que tá contando dinheiro, sabe? Fica assim, ó. Pode ser numa mão, pode ser nas duas, pode ser um pouquinho de tronco, pode ser um pouquinho de boca, pode ser um pouquinho na perna, né? É um tremor que também vai evoluindo com a doença, tá, gente? Mas em geral a pessoa tem em uma mão, depois vai para outra. Como que para esse tremor? Esse tremor para, na verdade? Trata isso? Tem como, fisioterapeutas? Professor, Não é controlado com. Aí é remédio. professor, pode ser aqueles trabalhos com a bolinha na mão? Com a bolinha na mão, Wilson? Eu não gosto da bolinha na mão, mas você pode usar a bolinha. Galera, Estimular. fala. Se estimular, por exemplo, se for um lado só que tá com tremor, se estimular um outro lado para ver se a coordenação motora, a pessoa, tipo, foca no lado que tá tremendo e ver se diminui, tipo, chamar a atenção dela. Vou explicar. É uma Radiação. possibilidade. Ó, irradiação não vai funcionar, tá, Tadeu? Fala, Regina. Não, eu ia falar da irradiação também. Né? Galera, parece bobo, né? Parkinson é uma doença muito maneira por causa disso. Quando vocês estiverem no estágio, tomara que vocês tenham a experiência de pegar um paciente com Parkinson na faculdade, que é muito legal. Neuro, de forma geral, é legal, né, gente? Mas Parkinson é Legal, muito bacana. professor. Meu Deus, eu fico vendo a minha tia, nada parece que dá para fazer com ela. Mas é porque você ainda não estudou, bonitona. Ó, tremor de repouso, gente. Tremor. Sabe o que a gente pode fazer para parar o tremor? Fazer a mão sair do repouso. Por isso que eu falei que o Wilson não estava errado. O tremor do paciente com Parkinson, gente, só acontece se aquela mão estiver em repouso. O que significa isso, galera? Coloca a pessoa para fazer qualquer atividade com a mão. Vocês conseguem compreender isso? O tremor só fica quando a pessoa está em repouso. Joga uma bola para ela. Falar com a bolinha, pô. Por isso você falou da bolinha, tem razão, Wilson, não tá errado, não. Bolinha eu não gosto quando é no AVC, aquela pessoa que tá lá na cama internada com uma bolinha na mão, só ajuda a ficar com a mão encurtada. O parkinsoniano também, não pode ficar com a bolinha parada na mão, não. Tem que dar uma função. Mas a tendência é quando você faz qualquer coisa, hein, galera? Ouçam essa frase.
Ah, minha tia tá na cama. Eu quero que ela pare de ficar lá tremendo, tremor de repouso dela. Eu quero treinar coisas para ela melhorar. Dá uma atividade para a mão. Quando você começa a usar a mão, fazer exercícios com a mão, usar, jogar bola, escrever, dar um talher, bota ela para comer, qualquer coisa que você faça com a mão do indivíduo com Parkinson, para que ele saia do repouso, vai estimular a diminuição do tremor do repouso dele. Ah, Rodrigo, mas aí você faz uma hora de fisioterapia. As outras 23 horas do dia da pessoa, ela vai ficar lá parada na cama dela, tremendo. É, pode ter razão. E aí é interessante, né, ela estar sempre sendo orientada, a ela usar a mão para ela se virar na cama, a ela se cobrir, a ela se descobrir, a ela levantar usando a mão, a ela ir na mesa de jantar e ela comer sozinha, a ela ir trocar o controle, botar o controle remoto na mão e ficar mudando o canal da casa dela. Todas as atividades que estimulem o uso ativo da mão vão tirar a pessoa do repouso e vão inibir o tremor de repouso. Então, quaisquer exercícios de movimentos de mão. E aí, aquilo que você até comentou, Tadeu, movimentos finos, né? Desenhar, jogar resta um, jogar xadrez, jogar dominó, qualquer atividade que a pessoa use a mão durante o dia faz com que o tremor de repouso se cesse, pare de acontecer. Combinados, queridos? Ok. Posso Então, olha, fala. tirar uma dúvida? É porque, por Uhum. exemplo, eu estive numa clínica de fisioterapia, só que eu não sabia se a paciente ela tinha parkinsonismo ou Parkinson, né? Que foi início do ano. Aí, por exemplo, ela fazia tratamento para outra coisa com pente e era sempre no lado que ela tinha essa tremedeira. Aí, por exemplo, tem alguma contraindicação? Porque, na verdade, ela não sabia o que ela tinha. Ela estava com esse tremor, só que ela não sabia, ela não tinha procurado neurologista nem nada. E ela fazia TEM justamente onde ela tinha esse tremor. Uhum. Então, ela devia ter alguma dor ali, Maju. Contraindicação para TENS, galera, não tem. Só não tem a indicação, né, queridos? Que mesmo que ela tenha uma dor naquele braço, que tá tremendo, não é o TENS que vai melhorar a dor dela, né? O TENS vai aliviar a dor por 2 horas no máximo. Então, assim, não tem indicação, na verdade, mas não teria contraindicação, não tá piorando ela. Tá piorando, mas se você parar para pensar que ela poderia estar fazendo outras coisas muito mais bacanas para a doença dela do que ficar ali com eletroestimulação no braço durante 20 minutos, meia hora, Exatamente. sabe? Ela fazia mais bolinha, só bolinha mesmo pra estimular. Ficava 3 minutos, aí rola a bolinha do pé. E assim, os dedinhos dela tremendo sempre quando ela estava em repouso. Quando ela estava em atividade, eu não percebia o tremor. Então, é uma pessoa que deveria estar tratando de uma forma melhor, beleza? É o que eu posso falar sobre isso para não ser muito chato. Mas acontece muito assim, né? As pessoas vão parar em clínicas que não têm pessoas de neuro, ou pessoas que pelo menos não nem que gostaram da matéria da faculdade, que não lembram de algumas coisas, nem pegam o caderno para estudar. E aí vai atender um paciente com Parkinson, que tem toda uma fisiopatologia que é diferente. Mas a gente não consegue tratar Parkinson igual a gente trata AVC, igual a gente trata lesão medular. Cada Eu via muita coisa dificuldadezinha errada ali, realmente. E, tipo assim, tem quem muita coisa. tratava um paciente, tratava da mesma maneira outros. Não tinha uma atenção individualizada, sabe? Eu percebi muita coisa errada ali. Assim, tem coisas que, pô, principalmente para ortopedia, por isso que eu falo de ortopedia assim, não gosto de ortopedia, não sei o quê, mas é porque eu acho que ortopedia, a gente acaba, ainda assim tem um pensamento errado, né, gente? Que a pessoa tem que ser individualizada. Mas você tem aquelas receitinhas, assim, que mal não vai fazer, né? Coloca ali um ultrassom, um gelo, um TENS, e faz uma atividade física, você vai melhorar aquela entorse, aquela fratura, aquela contratura, vai acabar melhorando. Na neuro, galera, não funciona assim.
Se você não tratar exatamente a fisiopatologia da doença, você vai acabar tratando errado. Você vai acabar fazendo um tratamento onde a pessoa não vai melhorar. Você pode ser o melhor fisioterapeuta do planeta. A pessoa vai na tua clínica, paga com o maior prazer. Só que ela percebe que ela não está melhorando. Ela gosta muito de você. Você é simpático, você é gente boa, né? Toda aquela parte de competências assim de vocês sabem lidar. Você é uma pessoa simpática, tem empatia, você se mostra disposto. Só não tem o conhecimento que o fisioterapeuta tem que ter, né? A pessoa tem que saber o que está fazendo, tem que entender que para uma doença uma coisa serve, para outra doença é outra coisa, não serve aquilo, sabe? E as pessoas elas esquecem um pouco disso quando se formam ou quando vão trabalhar numa clínica dessas, assim, onde o tratamento não é individualizado, né? Você faz tudo igual para todo mundo. E aí uma paciente com Parkinson não tem que fazer TENS, não tem que ficar amassando bolinha com o pé, né? É errado, sabe? Mas enfim. E aí cada um, né, acaba sabendo de si. Mas é bom a gente sinalizar que essas coisas acontecem e é bom a gente deixar isso no ar aí para que não sejamos outros a fazer isso, né, gente? Para a gente ser aí aquela semente que está tentando mudar isso aí para frente, tá? Por favor. Então, outros sinais, galera. Então, assim, o que mais que são exercícios bacanas? Só para a gente não passar batido, né? Então, Parkinson melhora muito com a atividade que nós chamamos de tarefa dupla. Fala um exercício de tarefa dupla aí, algum de vocês. O que é uma tarefa dupla? Fazer dois exercícios ao mesmo tempo. É, Parabéns, Tadeu. É isso, galera. Então, vamos fazer um exemplo. É, a pessoa, ela está andando, né, num circuito dentro de uma barra paralela ou com pegadinhas no chão. Então, por exemplo, um treino de marcha com pista visual, ao mesmo tempo, somado com quicar uma bola ou bater palma, né? Então ela está andando, que já é um treino para ela, usando ali a visão dela para acertar o alvo. Ao mesmo tempo ela está batendo palma, ao mesmo tempo ela está quicando uma bola, ela está jogando uma bola para cima e andando. Ela está andando e você está perguntando para ela quanto é 5 vezes 7, ela tem que andar e pensar, 35, quanto é 7 vezes 9, 63. E ela tem que Ô, focar em duas coisas ao mesmo tempo. A Fala. minha tia não consegue fazer isso. Se, por Tem que exemplo, treinar, Regina, tem que treinar. perguntar uma coisa para ela e ao mesmo tempo alongar a perna dela. Ela não consegue, ela para poder responder. E aí, se, por exemplo, coloca a mão na cabeça, passa a mão no cabelo e alonga a perna, ela não consegue fazer as duas coisas. Então, Regina, aproveitar a fase on e treinar tarefas duplas, tá? Na fase off, quando ela estiver paradona, vai ser mais difícil mesmo, tá? Mas na fase que ela estiver on, efeito bom do remédio ali, treinar muita tarefa dupla. E a tarefa dupla, galera, só para complementar a Maju e o Tadeu, não é necessariamente dois exercícios juntos, né? Pode ser, como a gente está vendo aí, mas não necessariamente. Pode ser um treino cognitivo junto com um treino motor, beleza? É aquela história de assoviar e chupar cana. Então você tem que fazer duas coisas. Pensa, me fala qual foi a última viagem que você fez e me conta qual foi o lugar que você foi. E a pessoa, ao mesmo tempo que está te contando, ela está tendo que jogar a bola para você. Joga a bola, toda vez que você jogar a bola para mim, você fala um lugar que você já viajou na sua vida. Maceió, joga a bola de novo. Muriqui, joga a bola de novo. Saquarema, e ela tem que ficar pensando e agindo, né? Então, tudo isso são treinos que nós chamamos de tarefa dupla. São muito importantes, tá, galera? Para essa galera começar a treinar essa questão do obstáculo, né? Porque ela tá ali fazendo uma atividade e aí ela percebe às vezes que tá com um obstáculo na frente e o circuito motor dela tá estimulando ela a fazer o obstáculo acontecer. Quando ela pensa em outra coisa, ela tem que conseguir fazer aquele movimento pensando em outra coisa. E isso estimula muito as vias dopaminérgicas dela, tá?
Mas, mais o que, gente? Então, sempre que você puder, né? Pistas com obstáculos. Então, esse paciente tem que andar, tu bota um cone, bota uma cadeira na frente dele, e ele tem que conseguir desviar, fazer um zigue-zague, né? Você pode colocar a pista visual, as pegadinhas no chão, ou não colocar pista nenhuma, botar só a linha do piso e falar, ó, quando tiver um obstáculo, você tem que se virar. E aí coloca uma cadeira, uma mesa, e ele tem que entender que ele tem que desviar daquela cadeira e continuar atrás. E na hora que ele desvia, muita atenção, tá, gente? Que aí é na hora que o paciente vai desviar daquele obstáculo que ele vai ter a festinação, as perninhas vão, ó, ele vai ter dificuldade. E aí ensinar ele, ó, calma, pisa na linha do piso, também na hora de fazer a curva. Ele vai, ele anda pelo piso na hora de fazer a curva e ele continua. Beleza, gente? Então, sempre colocar obstáculos, sempre fazer treinos cognitivos associados, tá, gente? Então, treinar memória. Uma das coisas que a gente faz muito também com o parkinsoniano, né? Fazer com que eles falem alto, que um dos sinais ali, que a gente viu, daqueles sinais clássicos, é a hipofonia. Então, esses pacientes falam muito baixinho e eles têm dificuldade de contração da corda vocal e tal, de fazer a fonação da voz. E aí parece bobagem, e as pessoas às vezes veem o tratamento de parkinsoniano, acham que é uma maluquice. Mas é bom colocar música no ambiente, é bom fazer o parkinsoniano falar mais alto que a música. Ó, tá tendo uma música, tum, 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 tum. Joga a bola toda vez que tiver a batida. Ele tem que jogar a bola. Tum, 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 tum. E vai jogando a bola para ele, né? Você joga, ele devolve. Tum, 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 tum. E aí fica jogando a bola no ritmo. Conta para mim os alongamentos. Bastãozinho no alto. E aí o paciente fala. 2, 3. E ele mantém o ritmo da atividade dele falando alto. Coloca esse paciente para falar, tá, gente? Falar na fisioterapia. É importante falar alto, tá? Contextualizar a vocalização das palavras. Trabalhar memória, treino cognitivo. É importante trabalhar a parte de condicionamento aeróbio deles também. Então, fazer ali uma bicicleta, se tiver na clínica. Esteira também para trabalhar marcha, tá, gente? É importante esses indivíduos também desenvolverem isso. Mas o que? É importante trabalhar em grupo. E aí, atenção, né? Vocês viram que existe aquela escala Roniar, né? Que a Mari leu para vocês, 0, 1,5, 2, 2,5 e tal. E aí, os pacientes que tiverem, né, acometimentos leves e moderados, né? Até o 2,5, 3, 3,5. 3,5 não tem, 2,5, 3 ali, que não seja 4 nem 5, né? Esses pacientes, eles precisam estar de preferência num grupo com outros pacientes com Parkinson. A gente chama esses grupos de Parkinson, né? Então é bem comum nas clínicas de fisioterapia você já agendar um horário com 5 pacientes no mesmo horário. Ué, mas tem 5 pacientes marcados agora, o que é isso? São 5 pacientes com Parkinson. Eles vão fazer as atividades todas, os alongamentos em grupo, os obstáculos em grupo, os circuitos de memória em grupo, jogar um jogo um com o outro em grupo, fazer duplas com bastão, né? Um encostar o bastão no outro, um passar a bola para trás junto com o outro paciente. Fica um trabalho mais dinâmico, mais ativo e trabalha um pouquinho a parte de demência e depressão deles, né? Eles começam a ver outros indivíduos com sequelas parecidas e eles se sentem melhor. Tá? Então, sempre que puder, trabalhar em grupo com pacientes de Parkinson, tá? Tirar do grupo, obviamente, quando eles estiverem com os acometimentos mais graves, quando a doença progredir, tá bom? Aí tem que ser tratamento individualizado mesmo. Tudo bem? Até o grau 3, mais ou menos, tá? Vou botar aqui, ó. A gente mantém o tratamento em grupo, tá? Combinados? Vamos lá, gente. Para terminar essa SA, qual o prognóstico desse indivíduo com parkinsonismo, com doença de Parkinson? O que a gente considera aí como
Prognóstico. Para na instabilidade postural e controle do tremor de repouso, porque não tem como dizer que ele tem tudo, porque não tem. Então, mas é prognóstico, Maju, é como que você vai falar para a família que esse paciente vai estar daqui a 6 meses. É. Ele vai depender do paciente, né? Não tem como. Todas, né, Dudu? Todas as patologias que a gente viu. Mas aí pensa que é um parkinsoniano bacana. Tá com os sinais ali clássicos, tá na tua clínica. Como é que você espera que ele esteja daqui a 6 meses, Maju? Maju e resto do pessoal, né? Como é que esse cara vai estar daqui a 6 meses, galera? Eu vejo que ele se só, mas quero dizer sem a instabilidade postural, por exemplo, sem estar curvado. Né? Então, a gente espera que ele esteja executando melhor as AVDs, Questão da marcha também. né? Marcha, trocar de roupa, ir ao banheiro, comer. Ele vai estar executando melhor, né? Pensando na tua terapia. E a ideia é que ele alcance uma estabilidade do quadro motor, ou seja, que ele pare de perder, que ele se mantenha daqui a 6 meses, daqui a um ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, que ele esteja exatamente igual ou melhor do que você está encontrando ele naquela sua avaliação. A tendência para essas doenças degenerativas progressivas é que a gente, como terapeuta, que a gente consiga manter esse indivíduo bem o maior tempo possível, estável da parte motora, o maior tempo possível, beleza? Então, o prognóstico é que você mantenha a estabilidade do quadro motor pelo maior tempo possível. Tudo bem, gente? E aí é óbvio, você pode ter suas metas, né? Não, mas eu quero que esse paciente troque de roupa em casa, eu quero que esse paciente coma sozinho em casa. E aí isso tudo vai ser combinado com a família e vai ser lá os seus objetivos, né? Melhorar a AVD, a alimentação. Eu quero que ele coma sozinho. Aí você vai treinar, vai falar para a esposa, ó, se você der o garfo, botar a comida, ele come, ele não vai ficar tremendo. Então deixa ele comer sozinho. Orienta, né? Porque às vezes a família não tem a orientação do fisioterapeuta. Estimula, coloca num prato de plástico, coloca num garfo aquele pesado, né? E bota ela para comer mesmo. Ou de repente já corta a carne, mas coloca lá para ele comer, para ele se alimentar, né? Para que o paciente tenha algum ganho motor, que pode acontecer ganhos, né, nesses 6 meses a um ano, mas a ideia é que você mantenha esse quadro, tá? Se ele anda, que ele continue andando, se ele coma, que ele continue comendo, né? Novas habilidades motoras podem ser alcançadas, mas você tem que manter o que ele tem para ele não perder mais nada, beleza? E para terminar, o que a gente pode fazer aí de atenção primária para pacientes com Parkinson, gente? Hein? Sinalizar os sinais parkinsonianos para a pessoa saber identificar. Então, fazer uma sinalização dos sinais da patologia. É uma boa, né? Já que é uma doença que é puramente de sinais, né, gente? Se as pessoas reconhecerem os sinais precocemente, elas conseguem, né, diagnosticar precoce. Que o grande problema do parkinsoniano e tal, seja ele qual for, né, é que as sequelas, elas são progressivas. E aí a pessoa, a Mari deve ter falado, né? Mas a pessoa só descobre esses sinais motores depois que já tem 80% da via dopaminérgica perdida. Então, de 100 neurônios, 80 já morreram, só ficam 20.
Aí quando ficam só esses 20 é que a pessoa começa a ter tremor, bracinesia, rigidez. Então, assim, enquanto esses 80% estão morrendo, aparece um sinalzinho, né? Uma coisa leve, uma coisa de vez em quando, e a pessoa não percebe. Então, a gente sinalizar os sinais, sinalizar, né, esses aparecimentos aí aparecimentos sindrômicos, né, são importantes para a pessoa diagnosticar precocemente. E aí, quanto menos neurônio dopaminérgico morrer, melhor vai ser o prognóstico, né? Mais lento ainda vai ser o curso da doença, tá? Então a gente pode fazer o quê? Cartazes? O que que você quer fazer, Maju? Como sempre, pensei em cartaz. Como sempre, né? É, funciona. Folder, cartaz, né? Essas coisas bem básicas, assim. Comercial em Beleza, TV, isso gente? é mais pra Oi? comercial em TV, mas isso é mais pra quem pode. Tem sinais, gente, que são importantes também para a gente trabalhar com prevenção. Como esse indivíduo ele tem muita baba, né, tem essa alorreia, esses parcinianos, às vezes, na hora de engolir a saliva, eles não engolem, né? Ficam salivando, e aí eles podem fazer pneumonia, né? Idoso é muito isso, né, galera? Fica lá salivando, salivando, quando vê, respira a saliva, vai para o pulmão, e aí faz o processo que a gente chama de broncoaspiração, né? Ele aspira uma coisa que estava na garganta, geralmente catarrinho ou saliva ou comida, às vezes, né? Não engole bem a comida e aí respira a comida. Aí broncoaspira. Então, esses pacientes às vezes precisam de fono, tá, gente? Então, trabalhar essa questão, né, da equipe multi é interessante, né? Então, a fono, avaliar a questão dele estar engolindo bem a comida, dele estar respirando bem, da salivação, a parte da enfermagem. Esses indivíduos são geralmente idosos, com pele frágil, e aí quando eles ficam na cama muitos dias, muitas horas, eles abrem úlcera, e aí a úlcera vira um polo de infecção ali, né, para esses caras abrirem, e aí morrerem de infecção generalizada, né, que o idoso morre muito disso, de sepse, né? E aí fala, pô, como é que meu avó teve sepse? Cara, tava com uma feridinha aberta. Acabou, a bactéria entra ali, se espalha pelo corpo, vira uma sepse, né, gente? Então, tomar muito cuidado com a parte de pele, porque a pele fica muito frágil, muito sensível do idoso em geral, né? Fica com sebo, né? E aqueles sebinhos também abrem machucado. A celorreia, mandar para fono, nutrição, avaliar bem como é que está a ingestão de comida. Muitas vezes esse idoso já não pode mastigar a carne, ele perde os movimentos, lembra? Então, ele não mastiga. E aí ele quer engolir a carne sem mastigar, e aí ele engasga. Então, às vezes tem que fazer uma comida mais pastosa, fazer a carne mais moída do que carne grande, sabe? Então tem que ter uma orientação grande familiar para as coisas se favorecerem, né? Para evitar problemas, né? Para trabalhar com prevenção. Que aí numa dessa não engole, bronco aspira um pedaço de carne, bronco aspira o arroz, vira uma pneumonia, e aí tem que internar, e aí quando interna a pessoa pode morrer, enfim. Então tem que tomar uns cuidados, tá, gente? Com os sinais da patologia e a integração multidisciplinar, tá? Isso é bem importante. Parkinson é uma doença que precisa muito de um olhar multi, tá? A gente, como fisioterapeuta sozinho, a gente muitas vezes não consegue vencer sozinho, tá? Muito bem, gente. Salvei aqui. Vou postar para vocês. Tá como aula 32 essa, tá, gente? Eu já nem sei mais se é 32, mas como eu fiquei doente esses dias, eu acho que é 32, que 31 foi a da Mari, né? Então, essa eu acho que é a aula 32. Vou colocar logo lá no grupo para vocês, a correção. E aí, galera, agora a gente tem algumas coisas a fazer. A Maju pediu para corrigir aí a, o quiz de Parkinson. Eu vou passar rapidinho pelas questões da prova, tá? É, E aí, deixa eu fechar aqui, parar de compartilhar. E aí depois tem que dar uma aulinha de cerebelo.
Tá, gente? Então, fazer o seguinte. Vamos marcar um 10 aí, né? São 10:06, 10:15 a gente volta. E aí a gente faz a correção do quiz e a gente faz a aula de cerebelo, tá? Vou pausar a gravação. É seguinte, voltamos aqui. Maju, o que eu estava pensando agora é o seguinte: tem algumas pessoas que ainda não fizeram o quiz de Parkinson, pediram para fazer. E tem uma galera que também não fez a prova ontem, que é a galerinha que trabalha e tal, que a gente vai combinar um horário para fazer. Então, deixa para eu dar os gabaritos depois, pode ser? Só para eu não dar o gabarito e aí uma galera ainda não ter feito, tá bom? Aí eu prometo que eu corrijo depois. Eu esqueci esse detalhe, assim. Falei, vamos corrigir, mas tem uma galera que não fez ainda. Tem os meninos que falaram ontem comigo lá que estavam com dificuldade, né, de fazer no horário. E a gente tem que combinar uma hora aí de fazer a prova, como vai ser a prova com esse pessoal. E tem gente ainda também que pediu para fazer o quiz de parques. E aí, espera um pouquinho, tá, Maju? Mas eu corrijo, não vou esquecer não, pode deixar. Bom, vamos nessa, gente? A galera aproveitou o intervalo para fugir, né? Alguns falaram comigo no privado ali que eu tenho que sair. Seguinte, gente, para a gente terminar então hoje nossa manhã, eu vou liberar para vocês daqui a pouquinho lá no grupo, no Teams, onde vocês quiserem, o roteiro 2 e a SA2 do ciclo 3, que é um roteiro, uma SA de doenças cerebelares, cerebelo. Então, hoje, galera, agora, inclusive, a gente vai dar uma estudadinha sobre isso, tá? Então, a nossa ideia é que a gente fale um pouquinho aqui de cerebelo. Deixa eu ver se eu consigo botar para apresentar aqui. Que tá num PDF, mas que abriu louco para mim, não sei por que abriu assim. Não tô sabendo não, gente. Achei. Então, galera, cerebelo, né? A gente vai começar a estudar então essas doenças que estão associadas ao cerebelo hoje. O cerebelo, então, né? Ele tem, classicamente falando, três partes, tá, gente? A gente vai ter dois lobos, igual o cérebro, e uma linha no meio, né? E a gente chama, então, os hemisférios, né, laterais dos dois lados do cerebelo, que a gente chama de neocerebelo. Essa linha no meio, né, a gente chama de paleocerebelo, que é o verme, ou vermes, na linha média, que vai estar relacionado aí à coordenação dos movimentos. E a gente ainda vai ter o vestíbulo cerebelo, tá? Que está na região medial também, que vai ser chamado, então, de vestíbulo ou arque cerebelo, que vai ajudar a gente, então, a coordenar os movimentos de cabeça, pescoço e tal. Então, o que que é o cerebelo, gente? Vou voltar até aqui para a gente ver, né? Então, o cerebelo, gente, ele é um órgão que vai estar posicionado ali inferior e posterior ao nosso cérebro, né? Atrás ainda do tronco encefálico, posterior ao tronco encefálico, né? O cerebelo ele vai ter aqui ó, o que a gente chama de vermes do cerebelo, que é essa região medial dele, né? Ele tem dois grandes hemisférios, né? E aí a gente vai ter aqui o lobo rostral, um lóbulo chamado de flóculo nodular e um lobo caudal, que é um lobo posterior do cerebelo. Ele é todo divididinho. A peça cerebelar, né, quando você pega a anatômica, tem um monte de linhas mesmo, né? Parece até folha, né? É um órgão todo folhado, como se fosse um folhado que a gente come lá no salgadinho, né? Ele é todo cheio de linhas, bem bonitinho.
E o cerebelo, gente, é um órgão importantíssimo, tá, gente? Que ele comanda a nossa coordenação motora, ajuda a gente a ter também memórias, principalmente memórias motoras, memórias de procedimentos, aprendizado motor e cognição. E é muito legal, né? A gente tem uma proporção diferentona, assim, o cerebelo, ele tem muito mais neurônio do que o cérebro. Então, o cerebelo ele é pequeno, atrás, todo escondido, mas ele tem muito mais neurônio, meio neurônio, do que todo o nosso cérebro. O cérebro ele tem neurônio, mas tem célula da glia. Aliás, tem mais célula da glia, né, do que neurônio, inclusive. Então, a gente tem uma proporção muito maior de neurônios no cerebelo, tá, gente? E o cerebelo, ele é o nosso órgão que vai funcionar como o nosso órgão que vai fiscalizar a execução do movimento. Então, vejam bem, galera, quando eu digo que estou com um problema do cerebelo, nosso paciente está com problema do cerebelo, eu quero dizer que esse paciente está com incoordenação motora. E nós temos testes de coordenação motora que são testes clássicos. Quais são os testes que a gente avalia a coordenação motora? Paciente de olhos fechados, braços abduzidos, e ele coloca a ponta do indicador na ponta do nariz, alternadamente, com ritmo e velocidade. Se ele faz isso, ele faz o teste chamado Index Nariz, e significa que a coordenação motora dele está ok. Se ele coloca a pontinha na pontinha, os dois braços, tá tudo bem, né? Então, por que que a gente está dizendo que o cerebelo é quem coordena o movimento? Porque o cerebelo é que faz o movimento acontecer exatamente no lugar. Então, eu sei onde está a ponta do meu dedo, porque o cerebelo é que vai receber as vias da propriocepção para a percepção do meu próprio corpo. Então, eu sei onde está a ponta do meu nariz e eu sei onde está a ponta do meu dedo. Sem olhar, só com as minhas vias proprioceptivas, eu consigo saber exatamente onde é a ponta do nariz e onde é a ponta do dedo. Entendem isso? Então, a via cerebelar, ela regula, ela coordena o nosso corpo todo, durante todos os movimentos que a gente faz, gente. E aí, um exemplo claro também para entender o que que é o cerebelo. Tá vindo uma bola, alguém jogou uma bola na sua direção. Você, através do cerebelo, você consegue calcular qual é o local que aquela bola vai cair para eu ir exatamente com a mão e ali pegar essa bola. Eu regulo o meu movimento. Aí, galera, olha como o cerebelo é legal. Legal de verdade. Jogaram a bola. A bola tá vindo na minha direção, de repente ela esbarrou na parede e quicou. O meu cerebelo ia numa direção, viu que ela quicou, o meu cerebelo na hora já regulou e já desviou a minha mão para aquele kick para eu pegar a bola do mesmo jeito. Então, o cerebelo, ele é um órgão dinâmico que fica ligado o tempo todo, vendo o ambiente e entendendo, né? Vendo através da visão, né? Mas entendendo o ambiente, entendendo a posição do meu corpo adequada, para que eu tenha uma atividade adequada, uma atividade de vida diária. Pessoas com problemas na coordenação motora do cerebelo, as pessoas não conseguem acertar os alvos, né? Elas ficam com o que a gente vai chamar então de ataxia, que é quando a pessoa tem uma desregulação do movimento. É como se eu perdesse o controle dos músculos agonistas e eu perdesse o controle dos músculos antagonistas. Então, eu vou, mas o meu braço está travado. Eu vou, mas eu volto. 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 Entendeu? Fica uma briga do que a gente chama de sinergia, né? Do agonista com o antagonista. Então, o agonista quer ir, mas o antagonista não está deixando. Aí o agonista quer ir, o antagonista não deixa. E a pessoa fica com esse tremor, com essa incoordenação na hora de pegar uma coisa e ela erra, né? Então, é bem comum o indivíduo vir na pontinha do dedo e passa do nariz. Ou vir, tá vindo bonitinho, de repente começa a tremer, 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 não acerta o alvo. Tem briga, né, de sinergismo muscular. O agonista e o antagonista começam a competir, porque os neurônios do cerebelo, que regulam esse movimento, a execução desse movimento, estão com algum problema no comando central lá no cerebelo, tá bom? Beleza, gente?
Então, essa é a grande preocupação que vocês vão ter que ter, né? De entender o cerebelo. Problemas no cerebelo causam incoordenação, causam ataxia. Beleza? Então, show. Os sintomas associados à lesão do cerebelo, então, vão incluir dismetria. Dismetria é um sinal clássico de falta de coordenação motora. O que é dismetria? Acertar a ponta do nariz, tá tudo bem. Quando eu erro, eu tenho dismetria. A dismetria pode ser para mais, eu errei, eu passei do alvo, aí eu chamo de hipermetria, tô de olho fechado. Acertei meu nariz, aí abre o olho, passou. Ou pode ser uma hipometria, acertei meu nariz, mas foi para menos, né? Quando eu erro para menos, eu tenho uma hipometria. Quando eu erro para mais, eu tenho uma hipermetria, tá bom, gente? Então, na hora do índex nariz, né, o teste dedo do nariz, que é o índex nariz, é muito claro você perceber se está com dismetria, né? O paciente com cerebelopatia vai ter tremor, e aí muita atenção, que a gente acabou de conversar hoje mais cedo, não é um tremor de repouso, né? A pessoa parada tremendo. É um tremor de ação. Então, na hora que a pessoa está fazendo, ela não consegue controlar. Pum. E ela treme. Então, é um tremor para executar. É um tremor na hora de fazer um negócio é que treme. Que aí é um tremor do atáxico, é um tremor do cerebelo, é um tremor da pessoa que tem um problema cerebelar, tem uma doença chamada ataxia, né? Ela não consegue ter a coordenação motora para fazer os movimentos. Completamente diferente do tremor de repouso, hein, gente? O tremor de repouso é um tremor que só você parado está tremendo, mas se você mexer, a pessoa mexe, joga, bate palma, mexe com a mão, tá tudo ótimo, certo? É o do Parkinson. Então, tremor. A gente chama de tremor cinético, né? Tremor de ação, que é quando acontece durante o movimento, ou tremor de intenção, que é quando o tremor aumenta, chegando no finzinho, ó, ele já está tremendo, está tremendo. Chega no fim, ó, eu não consigo acertar o alvo, né? Tremor de intenção, tá? E ainda pode estar associado a um tremor postural, ó, galera, que é quando você segura, né? Um membro numa determinada posição, então a pessoa está lá com a taxia dela, ela segurou. Quando ela segurou, aí o tronco dela começou a tremer, 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 tremer. E aí ela solta, aí o braço treme. Então isso é tremor de postura, tremor postural. Geralmente quando você trata esse paciente com cerebelopatia, doença cerebelar, você vai usar a mão dele para parar de tremer, né? Vai dar um estímulo e tal. E aí a pessoa começa a tremer o tronco, né? O tremor ele vai crescendo, tá? Mas lembre que é na atividade. Além de incoordenação e tremor, esse paciente vai ter dissinergia, né? Que é a incoordenação visuomotora, que é quando você tem uma incoordenação no movimento com várias articulações envolvidas, né? Então, o cerebelo, ele programa, ele inicia, ele progride os nossos movimentos das articulações, voltado para o que a gente está vendo, o que a gente tem que fazer. E aí, muitas vezes, você vai ter, então, a dissinergia, né? Que também é classificada como uma ataxia. Disdiadococinesia, o nomezinho bom para forca, hein, galera? O que é uma alteração, diz, na diadococinesia? Diadococinesia, gente, é a possibilidade de fazer movimentos, ó, alternados de um membro com o outro, galera. Então, por exemplo, né? Palma da mão para cima, palma da mão para baixo. Aí troca junto, troca junto, troca junto, troca junto, troca junto, troca, 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 troca. Isso é diadococinesia. Quem consegue fazer? Check. Cerebelo, ok. Quem está com problema para fazer movimentos alternados, tá com uma suspeita aí de alteração cerebelar, tá, gente? Então, por exemplo, batidas alternadas com a palma da mão para cima e palma da mão para baixo, né? Ó, pá, 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 né? Com ritmo, com velocidade, né, gente? Beleza. Além disso, nosso paciente com cerebelo problemático aí vai apresentar decomposição de movimento, né? Que é quando esse paciente não consegue fazer um exercício, por exemplo, botar a mão no nariz. Ele não consegue fazer isso de um modo limpo, né? Vira aqui, pum, e volta, e vai, e volta, e pum, e volta, e vai. Ele faz decompondo, né?
Ele vai, vem, para, freia, freia e encosta. Ele vai decompondo o movimento, né, gente? Então não faz o movimento num padrão homogêneo. Ele vai, e bota. Né? E dá umas travadas, tá bom, gente? Muito bem. A alteração do cerebelo dá alteração na fala, tá? Mas não é na gramática ou na seleção da palavra, mas sim na melodia da fala, né, gente? Então, esse paciente vai ter disartria. Então, doenças cerebelares, o paciente ele vai ter uma dificuldade de manter a frase numa constância. Beleza, galera? Então ele fala as palavras inteiras. Só que ele flutua, né? A palavra vai flutuando, vai com disartria de fala, tá? Sílabas e palavras lentas, acentos mal colocados, pausas inapropriadamente curtas ou longas, a voz varia o volume, varia o tom, pode ficar anasalada, pode ficar atenuada, tá, gente? Então tem essas alterações de fala no cerebelopata. Postura e marcha, né? A normalidade de marcha vai apresentar uma doença que a gente chama de ataxia cerebelar, então é uma marcha da ataxia, tá? Com dificuldade para localizar o pé, geralmente fica com uma base bem alargada, né? E a pessoa vai como se estivesse bêbada, vai para um lado, vai para o outro, a pessoa fica andando assim, ó. A gente chama essa marcha de marcha atáxica ou marcha ebriosa, tá? Bases alargadas e não anda numa linha reta, tá bom, gente? Bom, os principais aspectos dessa marcha, então, são base larga, passos instáveis e desvio para o lado, né? Desvios laterais, tá? Dessas passadas. Passadas incertas, algumas curtas, outras longas, sendo que o paciente compensa encurtando as passadas ou arrastando os pés também, tá? Então é uma marcha do bêbado, né, que se chama. Então a pessoa está andando devagar e dá um passo largo para o lado, e aí vai para o outro, e aí abre as pernas para ficar equilibrada, senão ela cai e vai para um lado. É a marcha ebriosa. Bom, ataxia, então, né, gente, que é esse problema aí relacionado ao cerebelo. Então, existem mais de 30 hoje ataxias cerebelares, tipos de ataxias, tá, gente? Então, tem ataxia espinocerebelar, tem ataxia de Friedreich, tem ataxia Machado-Joseph, tem um monte de ataxias, tá, gente? Muitas descritas hoje. Algumas são mais prevalentes, né? O que são ataxias, então, né? São essas doenças, quando esse paciente vai ter uma alteração onde, né, vai apresentar incoordenação dos movimentos. A ataxia em si não é uma doença específica, não é um diagnóstico, né? Então você tem ataxias. E aí você tem ataxia de Friedreich, ataxia de Machado-Joseph, ataxia espinocerebelar, ataxia telangiectasia. Então você tem vários tipos. Então ataxia é um sintoma, tá, gente? É um sintoma da doença cerebelar, tá? Ela é frequentemente causada por uma perda da função do cerebelo ou por uma perda lá do cordão posterior da medula também, tá, gente? Dessas vias de propriocepção, da percepção do corpo. A gente que aí perdeu a percepção do corpo, não vai ter coordenação noturna, né? Então, né, há aproximadamente 50 a 100 tipos de sintomas relacionados a ataxias, e tem 3 títulos grandes, né? Mas ataxias podem ser hereditárias, que é quando você tem, então, geneticamente uma doença, porque um pai, um tio, um avô, uma tia teve, tá? E aí a gente pode falar bem da Machado-Joseph, então a ataxia hereditária é importante para quem é descendente de português e tal, acontece muito. A gente tem as ataxias de início idiopático, né? Que são as ataxias cerebelares que são progressivas, com causas inexplicáveis, né? Acontece do nada na pessoa, não tem nenhuma explicação genética. E tem as ataxias adquiridas, né? Que é quando acontece porque você machucou o cerebelo, fez um trauma no cerebelo, fez um AVC, um AVE, né? E aí uma isquemia lá no cerebelo. Quando você sofre um tiro e aí machuca o cerebelo, né?
né? E aí você fica com sequelas cerebelares. Qual é a doença que dá no cerebelo? Qual é o sintoma principal das doenças do cerebelo? Ataxias, né? Bom, as ataxias hereditárias, aí a gente tem algumas, vocês vão estudar no roteiro de vocês, tá? A ataxia de Friedreich, que é uma doença também prevalente, acontece aqui no Brasil. É o tipo mais comum das ataxias hereditárias e acontece, né, mais da metade das ataxias hereditárias são de Friedreich, tá? Então tem uma prevalência grande aqui no Brasil, principalmente. Os sintomas vão acontecer na infância, né? Entre as idades de 8 até os 15 anos da criança. Vai ter uma deformidade dos pés, arcos altos, curvatura do dedo, chamando o dedo do pé em martelo. A espinha, né? A coluna faz uma escoliose. Pode machucar o nervinho óptico da criança, tá? Causando aí diminuição da acuidade, até cegueira, e também diminuição da parte auditiva. Os pacientes vão sofrer com crises diabéticas, tá? E lesões cardíacas também podem acontecer, né? Com o espessamento da musculatura do coração. É uma doença bem cruel, tá? A ataxia Friedreich, a jovem geralmente morre, né? Chega até a adolescência e vai a óbito. É uma doença fatal, tá? Friedreich. Ataxia de vitamina E, né? Então a pessoa descobre que está com pouca vitamina E. É mais rara, também é genética, tá, gente? E aí a falta de vitamina E vai causar um problema nos nervos cerebelares, todas as partes de propriocepção. E aí é bem parecidinho com o Friedreich, os sintomas são bem parecidos, só que aí muda, né? Porque essa pessoa, depois que ela suplementa a vitamina E, ela para de ter a perda progressiva e ela começa a ficar estável e melhorar, tá? Eu atendi quando eu era estagiário, olha isso, gente, história da vida. Em 2006, 2007, nem lembro mais, uma menina na pediatria, eu fiz estágio de pediatria, né, obrigatório, que tinha diagnóstico de Friedreich, Jaqueline, e ela cadeirante, usava órtese nas duas pernocas, né, não conseguia andar direito, vários problemas da Jaque, uma criança, assim, super, super jovem, gente. Tinha 8 aninhos na época. E aí, gente, a gente fez muita fisioterapia com ela, muita fisioterapia com ela. Ela, teoricamente, teria, né, uma sobrevida ali até os 15 anos e tal. E aí, o que aconteceu? Depois que eu me formei, eu comecei a trabalhar lá no hospital, né? Só que eu fiquei na neuroadulto. E aí, ela fez 12 anos. 4 anos depois, ela fez 12 anos. Eu estava trabalhando lá. E aí, ela foi pedir vaga, porque aí, criança com 12 anos sai da pediatria e tem que ir para o adulto, né? E aí ela ficou lá no ambulatório comigo também, essa fase inicial dela depois dos 12 anos, 13 anos, 14 anos. E aí depois eu vim para outra faculdade e ela também ficou sem fazer fisioterapia, porque o ambulatório lá depois que eu saí, eles liberaram ela. E ela veio para outra faculdade, ficou comigo 15, 16, 17, fez 18 anos, gente. E aí, óbvio, não contei para vocês uma parte ótima da história, que a gente descobriu depois de uns anos que ela não tinha Friedreich, que ela tinha deficiência de vitamina E. E aí ela começou só a melhorar, melhorar, melhorar. Hoje em dia ela tem no meu Instagram, tá com 20 anos, super maravilhosa, Jaqueline. Uma ataxia, né? Até usa órtese, mas hoje em dia ela anda, vai para a escola, faz tudo. Tem um encurtamento, tem uma escoliose, né? Não cresceu tanto, foi pouco, teve um desenvolvimento difícil, né? Mas maravilhosa, assim, tá bem, tá viva, tá vivendo a vida dela, vai ver o jogo do Flamengo no Maracanã antes da pandemia, super boa. E que bom, não era Friedreich, era vitamina E. Bom, ataxia tipo telangiectasia, né? Um tipo mais raro, também tem a ver aí com questões hereditárias, tá, gente? E aí acontece no bebezinho, e aí você vai ter, né, vasos sanguíneos vermelhos no cantinho dos olhos, que são telangiectases, e aí vai coexistir junto com doenças, a febre reumática, doenças imunológicas, a criança fica bem suscetível à infecção. Também a ataxia mega cruel, mas tem cura espontânea depois de uns anos, tá? As ataxias espinocerebelares, galera, é um grupo imenso com vários tipos de ataxias, tá? De sintomas de doenças.
Mas é bem prevalente espino cerebelar, tá? Esse tipo de espino cerebelar, que é na medula espinhal, né? Na via espino cerebelar, que sobe para levar para a percepção da gente. E aí os sintomas não acontecem geralmente na infância, vão acontecer mais na idade adulta, tá? Mas podem até acontecer na infância. E aí que vai acontecer rigidez, sensação difícil na mão, no pé, perda de memória, né? Um monte de alteração cerebelar no adulto. Sintomas clássicos da lesão cerebelar: tremor, de intenção, lembra disso? Nistagmo, lembra daquele sinal que a gente viu do olho batendo, que é uma alteração de equilíbrio, né, comum? O cerebelopata também vai apresentar, tá? Porque ele também perde um pouquinho a sensação do equilíbrio dele, então ele fica com nistagmo no olho. Alterações de movimentos alternados, que é a diadococinesia, disdiadococinesia, quando está alterado, né? Dismetria, quando tem alteração na métrica, né, para acertar os alvos. E ataxias, né? Lesão cerebelar sempre vão apresentar aí ataxias pra gente, tá bom, galera? Era isso que a gente tinha para ver hoje de cerebelopata. Vou parar esse compartilhamento aqui. Tudo certo, gente? Então, ó, eu vou liberar a RA para vocês agora lá no sistema, o WhatsApp, né? A SA também, de cerebelo, no sistema. Façam. Amanhã não tem quiz. Amanhã é uma quinta-feira para a gente só estudar. Eu vou falar um pouquinho mais aí de ataxia, de cerebelo para gente. Vou falar um pouquinho de tratamento, vou falar de avaliação de cerebelo, tá? É isso, então, gente. Amanhã a gente se vê. Assim que todo mundo entregar a prova, eu corrijo e coloco. Depois da prova de ontem, eu corrijo com vocês aqui e coloco as notas de vocês. O sistema só abre para a gente colocar a prova, a nota de vocês, no dia 23 do 11, tá? Que eu acho que deve ser esse fim de semana, né? Nem sei que dia hoje, 18, 19, 20, 21, 22, deve ser segunda-feira. Então eu só vou poder lançar a nota de vocês na segunda, tá, gente? O sistema está fechado para o ciclo 2 ainda, porque a faculdade abre junto para todos os professores lançarem. E aí eu lanço na segunda sem falta, mas até lá, segurem o coraçãozinho de vocês aí. E quem não fez o quiz, quem não fez a prova, se resolvam comigo até segunda-feira, que depois também chega, né, gente? Tá bom? Meninos, um beijo, um queijo e até amanhã. Amanhã não tem quiz, tá? Para alegria da nação. É... Até amanhã.